Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 215, ou 214, errei a conta. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, de futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e esse ano temos 2 mundiais que a gente tem a oportunidade de perder, como sempre. Né? Só pedir para o nosso amigo André, eu esqueci que o André tá devendo abrir a câmera. André, você tá aqui no YouTube aqui, o pessoal tá no podcast, a gente quer ver sua cara feia aqui. Tá? Marcão, vai lá. Boa noite, Matheus. Boa noite, Raul. Boa noite, André. Boa noite a todos. Eu hoje estou de energia muito baixa. Mas na terça-feira, o mundo inteiro presenciou o gênio da raça, que quando foi apontado técnico da seleção brasileira, eu não vi uma alma jornalística ser contra, falar o português claro que aquele cidadão não reunia a menor condição de ser técnico da seleção brasileira. E o cara entra em campo com 2 jogadores apenas no meio de campo. Aconteceu o que aconteceu, escândalo no mundo inteiro. E aí parece que uma pessoinha não assistiu o jogo e não soube o que aconteceu no jogo. E aí esta pessoinha entra sábado e bota 2 no meio de campo, apenas. E a gente faz um primeiro tempo, para mim, modorrento, sonolento. E eu vi o técnico do Inter, por 2 vezes durante o jogo, fazer mudanças e se impor. Então, realmente, cara, eu devo estar ficando muito alienado, porque ele disse que poucos times vão privar o Internacional de ter a bola. E o Inter não fez questão de ter a bola em momento algum. Mas eu espero que alguém tenha visto o mesmo jogo que eu aqui, porque realmente, sábado eu fiquei com a cabeça quente. Fala, Raul. Amigos que nos acompanham pela internet, chegam em qualquer lugar do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes eu não concordo com o Marcos, mas é para deixar ele nervoso. E dessa vez eu concordo que o absurdo de quarta-feira se repetiu no sábado. Apesar de que eu acho que teve muita coisa errada nesse jogo. Começar pelo aumento absurdo e abusivo, e eu sempre falo isso, dos ingressos. Os ingressos subiram 50% em média de um ano para o outro. Tanto que um anel superior do Maracanã ficou fechado porque não vendeu. Então, ou seja, eu não entendo onde a gente quer chegar com esse tipo de postura e atitude. É uma falta de respeito com o torcedor, é uma falta de respeito com aquele cara que junta um dinheiro para poder ir no Maracanã, é uma falta de respeito com o programa do sócio-torcedor, é uma avalanche de falta de respeito com quem sustenta a entidade Flamengo, que somos nós aqui. Torcedores que preservamos uma parte do nosso tempo para fazer uma live como essa, fazer um podcast como esse, por puro paixão, por puro amor ao futebol, por puro amor ao Flamengo. Que essa é a minha abertura. André. Vai lá, André. Fala, é tua. Boa noite a todos. Tá dando para me ouvir, legal? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Então beleza. Então, gente, não vou entrar em mérito agora de seleção brasileira, que não é a pauta, mas sabe que o Flamengo e seleção brasileira sempre andam juntos, por incrível aquela sombra. Então, gente, o que a gente vai falar aqui hoje um pouco
vou fazer um apelo que seu Felipe Luiz ele saiba agora administrar melhor esse elenco, porque eu estou achando que ele está deixando a desejar em algumas coisas. E o que esperar desse Campeonato Brasileiro, pelo que a gente viu hoje, óbvio que o pessoal ficou bolado comigo no meu privado, que eu usei a camisa do Inter e postei assim, vamos, Internacional, fazendo uma sátira. É porque parece que o Flamengo e Inter, eu já imaginava esse empate. Não me surpreendia não, porque aqui, né, Alan Patrick já jogou no Flamengo, conhece todo o repertório da casa, conhece todos os pontos cegos e falhos do Maracanã. Não jogou absolutamente nada, André. Ele não jogou nada. Mas... Ainda bisonhou no final do jogo que ele podia ter feito o gol da vitória deles. Que eles uniu a bola por cima. Assim, o que eu quero deixar em pauta aqui é, e quando começarmos a perder, que tipo de técnico falaremos? E como falaremos? Porque o que a gente tem que deixar claro aqui, o Felipe Luiz é uma unanimidade, em nível de escolha para técnico do Flamengo, sim, estamos de acordo. Porém, o que a gente tem que saber é o seguinte, que o Flamengo não jogou bem, desperdiçou, mas como é a primeira rodada, é aceitável tudo. Em todas as circunstâncias de como. Se for pensarmos que esse placar que foi junto de um Maracanã, na beirando seus 40 mil, foram 44 quase 50 mil. 44 mil. Se for pensar da forma crítica que o Marcos exige, minimamente profissional desse clube, deixa a desejar. Mas como a gente sabe que esse elenco, independente de técnico, é bem ali acomodado, tá de praxe. Então, vamos deixar agora o Gonzaga levantar a pauta, mas falaremos falaremos do Flamengo na Libertadores e falaremos também da sua estreia no Brasileirão e vou aprofundar mais detalhes do que eu achei inteiramente do comportamento do Flamengo e o que eu espero do Flamengo nesse Brasileirão. Entende? Vale ressaltar também que tem um Mundial de Clubes que é uma grana gorda. Isso eu também quero depois pontuar ali no decorrer da nossa intervenção aqui hoje na live, juntamente do amigo Marcos e Raul, como vai ser administrar essas 4 frentes. Mas por que 4 frentes? Copa do Brasil, mais para frente, Campeonato Brasileiro, Mundial, o Super Mundial, né? E a nossa querida Libertadores. E temos uma situação que Flamengo, nas últimas 2 rodadas, decidirá em casa. Então, essa estreia na Libertadores é crucial para que tipo de Flamengo nós teremos. Um Flamengo mais acomodado? Um Flamengo mais ousado? Não sabemos, mas vamos discutir, vamos levantar as principais possibilidades. Uma ótima noite a todos os internautas, ouvintes e telespectadores. Matheus, só me dá 10 segundos porque eu preciso me corrigir. Na semana passada, quando você fala do Mundial no final do ano, e eu digo para você, não é mais Mundial, é Interclubes. Eu me equivoquei. Ele é denominado Intercontinental. Intercontinental. Isso. Pronto. Bom, galera. Seja o que for, eu só quero fazer um registro aqui final para a gente poder dar um pouquinho mais de seriedade no nosso programa. Hoje é dia 31 de março. Amanhã, dia 1º de abril, e o Sport TV já prometeu que vai reprisar a final de 51 que o Palmeiras ganha. Eu sabia que ele estava... Não é 54? Não é 54? 51. 54 foi o Bangu que ganhou a Copa Rio. Bom, galera, nós vamos iniciar aqui. A gente tem 2 pautas hoje, logicamente. A principal é a Libertadores. O Flamengo já emenda uma estreia no Brasileirão e uma estreia na Libertadores logo em sequência, né? É muito importante aí esses 2 jogos, porque são os jogos iniciais, o que dão o aperitivo do que vai acontecer, né?
durante a semana, vocês fizeram questão de lembrar algo que eu estava tentando esquecer aqui, que foi a derrota do Brasil, mas vocês têm que fazer, assim como o Raul gosta de estressar o Marco, aí vocês fizeram questão de me estressar, de me lembrar desse momento triste da minha vida. Eu queria que eu fui extremamente respeitoso. Pois é. E aí o Flamengo vem agora, né, sábado, né, esse último sábado, estreando no Brasileirão ali, com o jogo, permita-me discordar de vocês aqui, pelo jeito da opinião de vocês aí, não consegui pegar o comecinho do jogo, porque eu estava tentando achar um lugar para assistir, porque aqui na cidade saiu procurando um lugar para assistir, estavam todos lotados, mas o que eu pude assistir do jogo, eu achei um jogo bem interessante para todo mundo colocando postulante ao título aí, né? Flamengo e Inter, muita gente, pelo que eu acompanhei. O jogo foi interessante. Muita gente que eu assisti, que eu acompanhei, coloca o Inter como um dos grandes, né? Assim como o Flamengo, como um dos grandes postulantes ao título. Eu não sabia. Sim. Eu não imaginava que o Inter estava tão bem assim, na visão do pessoal, né? Não estou dizendo que está. Na semana passada eu falei. Não, vocês comentaram. Top 4, não foi? Uhum. Eu e Marcos. Eu botei em segundo. Eu não imaginava que o Inter estivesse tão bem assim para colocar. Eu ainda especulei a possibilidade do Inter, inclusive, até ganhar o Brasileiro. Sim. Palmeiras, São Paulo e Botafogo, a meu ver, vão ficar enfraquecidos nesse negócio de quantidade de jogos, tendo que jogar Mundial, etc. e tal. Se o Palmeiras que já patinou, já está girando crise. É uma coisa, mas eu acho que os 3 passam e vão jogar pelo menos 4 jogos. Uhum. Pois é, então eu sei que no primeiro tempo, né, o Flamengo não se encontrou muito bem quanto no segundo, né? Mas o primeiro tempo até tanto que surgiu o gol de uma falha da defesa do Flamengo, né? Onde deixou um espaço enorme, que foi o único, praticamente o único momento em que o Inter conseguiu criar uma jogada. Mas vamos pontuar. Vocês se lembram por que nós perdemos a bola? Do lance de bola do gol? Sim, do gol do Inter. Porque ninguém abriu a boca para falar sobre isso. Um passe errado na intermediária, nossa. Não, um passe errado, uma ova. O seu Luiz Araújo resolve dar de calcanhar. Um pouco depois da linha do meio de campo. Ele perde a bola bizonhamente porque errou um passe que não era para dar de calcanhar. E aí o Inter recupera a bola, tem todo o tempo do mundo para trabalhar a bola, e o time do Flamengo completamente esgarçado em campo. Não estava compactado nem aqui nem no inferno. E aí, quando o cara cruza a bola, o Alexandro não está na posição dele, porque o Léo Pereira não está na posição dele. Aí o Alexandro fecha para marcar o Borré, e o tal do Bruno Henrique aparece sozinho. Ele quis dar um passe de calcanhar sozinho. Wesley, né? Então, isso, assim, apareceu sozinho e deixando agora, o único lance do Inter no primeiro tempo. Único. Foi exato, isso que eu ia comentar agora. E vi jornalista dizendo que o Inter não teve medo, que o Inter veio pro Maracanã, enfrentou de igual para igual. Como é que é? O Inter veio para arrumar um empate. Isso. As estatísticas gerais que tem aqui, Marcão, apontam o Inter com apenas 5 finalizações no jogo todo. Sim. E apenas duas dentro do gol. Duas no gol. Sim. Do resto, só que a questão, Matheus, é que no segundo tempo, quando o Roger substitui os jogadores, bota o Valência, bota não sei mais quem, botou um tal de... Como é que é o nome do cara? Carboneiro. Meu irmão, os caras tiveram 2 contra-ataques. Deu trabalho. Muito trabalho. Eles tiveram 2 contra-ataques em que o time do Flamengo estava completamente esfacelado em campo. E o primeiro, o cara erra o passe para o Valência, que não pode finalizar. E no segundo é a bisonhada que eu falei do Alan Patrick. A gente perdia aquele jogo. Agora, o que me espanta é o seguinte: não teve uma alma na coletiva que perguntou pro Felipe como é que leva o gol do jeito que levou. E como é que o time pode estar tão descompactado assim para tomar 2 contra-ataques da maneira que nós tomamos. Mas ninguém pergunta. Outro dia, um taxista me disse uma coisa. Ele é metido com torcida organizada. E ele falou assim: você não vai ver críticas ao Felipe. Não mesmo. Existe uma ordem para não criticar o Felipe.
Eu falei, cara, eu não acredito nisso. Não, mas é isso que aconteceu. Eu falei, tá bom, eu não acredito nisso. Mas às vezes eu volto nessa conversa com o cara, porque não é possível que ninguém arrume nada para dizer no raio da coletiva. E ele continua dizendo que o time está jogando muito bem, fez tudo que ele pediu. Mas uma coisa é verdade, né? A falta que faz o Arrascaeta, por incrível que pareça. Na verdade, é o Gerson, eu acho que faz. O Gerson, eu acho que. Você não tem estratégia para nada disso. Eu acho que o Gerson, assim como. Ora, deixa eu voltar aqui no assunto que vocês cutucaram aqui. Deveriam mais cutucaram? Esse menino Wallacian entrou bem no jogo, mostrando força, querendo correr. Tudo bem. Só que ele fomeou 2 vezes. Se ele tivesse sido lúcido, ele tinha devolvido a bola e a gente faria o gol. Porque assim, se é o seguinte, o cara está disputando posição com o Juninho. E ele tá todo mundo apostando que o problema nosso de não fazer gol, dominar e não fazer gol vai ser solucionado com a chegada do Jorginho. Do Queixada. A volta do Pedro. Então, ou seja, a gente não sabe, não dá pra gente fazer uma aposta clara. E uma coisa clara, o tal do Matheus Gonçalves, pela primeira vez entra em campo e consegue entregar alguma coisa diferente. Pois não, André? Então, eu deixo aqui, não dá para inverter a câmera. Eu estou nesse. Acho que dá assim. Neste exato momento, eu estou aqui. Olha, eu sou todo detalhista. Eu volto o vídeo 4 vezes. Estou vendo aqui os melhores momentos do Flamengo e Inter. E eu pausei aqui no minuto 29. Sabe quem é o vilão da história no contra-ataque? Luiz Araújo. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, bizonhamente também. O Luiz Araújo, tá todo mundo, ao toque de bola, o Borrelli toca a bola, show. Tá todo mundo focado no cruzamento. Só que deu todo, eu falei, beleza. Aí a bola passou por todo mundo, pelo que eu vejo aqui no lance. E antes, nesse tumultozinho que tava ali, eu fiquei só, vou pegar alguém para Cristo. E foquei mais no Luiz Araújo. O Luiz Araújo, ele olha pro cara e ele vem andando. Mas o cara já estava lá na frente, independente. Quando a bola teve o cruzamento, quando teve o passe para a esquerda, para o jogador fazer o cruzamento, o Luiz Araújo, ele tinha que estar atento, porque o cara lá atrás passou por todo mundo e ninguém percebeu. Os zagueiros não têm culpa, ali, nitidamente, porque o zagueiro já está no seu mano a mano. A bola passou por todo mundo e foi bola nas costas, porque desatento, de maneira e outra também. Eu queria saber qual era o outro jogador que estava mais perto do Luiz Araújo, que também provavelmente deve ser o meia. Se eu conseguir ver aqui, então quer dizer, gente, essa máxima de que Felipe Luiz... eu acho que é o De La Cruz. Mas o De La Cruz se distancia muito. Então, a culpa... Eu estou vendo aqui agora. Quem estava mais perto do Luiz... Quem estava mais perto do Luiz Araújo era o De La Cruz. Só que o De La jogou Cruz... pedrinhas no sábado. Pedrinhas. Assim, gente, a maneira que... Aquela exigência que o Marcos ressalta aqui. Eu acho que a gente tem um meio-campo muito ofensivo em certas situações, mas defensivamente, uma defesa compacta, igual era, que faz ali, se lembrar em 2019, o time ataca, é onde eu falo. Não é a mesma coisa, André, nunca foi. Não mas eu falo o seguinte, o Felipe Luiz está começando, ele já tem a forma dele. Sim, eu mas não estou dizendo que ele não saiba montar um time bem defensivamente. Mas essas peças aí são muito displicentes na maneira defensiva. Então não adianta a gente sempre... A gente já não vem marcando alto há muito tempo. Mas deixa eu cutucar vocês por... que nós estamos marcando alto. É mentira. Deixa eu cutucar vocês por trás aqui, sem dar o beijinho primeiro. Aí é com os dois, hein? A gente precisa pontuar aqui uma coisa que, né, para ter o contraponto também.
A gente sempre reclama quando o time ou perde ou empata, por exemplo, um jogo desse, que o time não ganhou. Se tivesse marcado, se a gente tivesse feito o segundo gol. Não, oh, meu Deus, esqueci o nome do cara agora. Juninho? É porque o nome dele eu não decorei. Juninho? Como é o nome dele? Plata. Eu decorei o nome dele direto ainda. Se o Plata tivesse feito aquele gol de falta, ou o Juninho tivesse feito aquele gol naquele belo lance que recebeu, eu reclamaria do mesmo jeito. A gente estaria aqui reclamando. Você, Marco, eu sei, Marco. Você eu não espero outra coisa. Então não me bota. Agora, a gente tem que... Não tô botando você exclusivamente. Tô falando em geral. Porque o contexto geral é o quê? O Flamengo fez um bom jogo? Não os melhores, com certeza. Primeiro tempo nosso foi fraco, para o que a gente se espera. Agora a gente precisa também lembrar, a gente não tinha Gerson nem Arrascaeta, que é o meio de campo. Talvez foi a nossa maior deficiência, assim como eu ia pontuar. Como na seleção, a seleção desandou contra a Colômbia, quando a gente perdeu o Gerson, né? A gente estava bem até o Gerson, quando o Gerson estava em campo, depois que o Gerson saiu, o Brasil desandou. Contra a Argentina, com quem tivesse lá, a gente ia tomar. Matheus, se você tá por esse caminho, Matheus, a gente não tem... Marco. Calma, Marco. Ô, Marco, a gente tem que ter calma também, porra. Não adianta, a gente tem um jogador, então joga fora e contrata o Messi. Não tô falando isso, cara. O que eu quero te dizer é que se a gente vai pelo caminho de que o Arrasca faz falta e o Gerson faz falta, e por isso a gente não a gente tem um jogador. A gente não tem banco, então. Mas aí que eu quero trazer o ponto. O ponto a trazer aqui, que eu quero trazer Hein, Matheus, quem seriam os substitutos ideais? Não, calma, deixa eu falar. Vocês falam e não espera a gente terminar de falar. Vocês falam um monte aí e não espera a gente terminar de falar. A gente teve, no primeiro tempo, não foi muito bem, de fato. Mas, quando a gente vai para o segundo tempo, o Flamengo avança em cima do Inter e consegue construir jogadas. A gente consegue criar diversas chances de gol. Ou seja, se a gente conseguiu criar chances de gol, foi um fator, foi um detalhe, o gol. Poxa, até o narrador gritou gol. Eu tô lembrado aqui pelo menos uns 3 lances de quase gol, de 3 ou 4 quase gol. E houve essa mudança de postura, mesmo sem alteração. Mesmo se a gente tem o Gerson e o Arrascaeta, quer dizer que esse time consegue jogar independentemente e criar independentemente da necessidade específica dos dois. A gente tem nos dois, logicamente, a gente tem duas peças importantes. Para substituições, para momentos em que a gente não tenha ou um ou outro, o time provou que consegue criar. A gente tem 16... Cadê essa estatística? Estava aqui comigo agora. 16 finalizações, sendo 8 no gol. E praticamente a gente pode considerar ali uns 3 quase gols, fora o gol, né? Fora o gol, a gente teve 3 momentos ali em que a gente quase fez o gol. Eu tenho uma dúvida, Matheus, e é para você mesmo, para você continuar a tua análise. Pronto. Ontem vocês acabaram de comentar aqui que o Inter veio jogar para empatar. Para mim é o que eu acho. Jogou recuado. Então, até pela situação, né? Isso dá espaço para que o time da casa, no caso o Flamengo, que tem um bom toque de bola, ganhe volume de jogo, etc. e tal, e você não sinta a falta de armadores que consigam achar uma bola diferente. Então a gente está falando, está todo mundo falando aqui, menos o Marcos. Arrascaeta, Gerson, não sei o quê. Ok. A minha pergunta, a minha colocação aqui para vocês é o seguinte. Vou colocar nessa lista mais 2 caras, né? Que podem colocar uma bola diferente. O De La Cruz, então, aí na linha, Gerson e o Arrascaeta. São os caras que conseguem achar uma bola, de repente conseguem meter uma bola ali, etc. e tal. Nós não temos mais ninguém para fazer isso. Absolutamente não tem mais ninguém, se você olhar de uma forma fria. E os caras são cristal, né? Não pode encostar neles que eles quebram ou tem distensão muscular. Então aí a minha pergunta é: erramos no planejamento o tempo inteiro, dando o argentino de volta para o futebol europeu, para a Premier League? Não temos alguém para fazer isso? Vamos apostar no quê? Ou seja, não está faltando alguém nessa posição como a gente sempre pensou que está faltando? Esse que é o ponto que eu queria colocar aqui numa discussão. E a gente tem aqui a pergunta do Roberto. Eu ia colocar. Ele fala exatamente isso.
né? A gente, Flamengo, tem várias viagens aí a fazer, que são intercontinentais, vai até lá. Salve, Roberto. Deportivo Tátira, depois vai direto para Bahia. Quer dizer, os caras vêm desgastados. Tem jogo domingo aqui na Bahia. De jogo. Volta a mensagem anterior que eu não consegui ler inteira por obséquio. E ele só pontuou aqui, que essa foi a primeira pergunta que ele mandou, né? Ele falou exatamente sobre o excesso de viagens que o Flamengo vai ter já a partir de agora, que agora começa a maratona de jogos. Vocês viram que o Flamengo é o terceiro que mais vai viajar, né? Isso. Então a desculpa o Flamengo vai ter, a gente vai ter aqui o Tátira, né? Quarta-feira, depois volta para jogar aqui na Bahia e depois volta para jogar no Rio de Janeiro. Não, volta para jogar no Rio. Isso. Você concorda comigo? Então a gente tem aqui, ó, ele falou, nesse modelo de jogo que gostamos tanto, pressionando o adversário jogando com muita intensidade. Entendo que pode nos levar a ter um desgaste acima da média e teve novas lesões. Né? Lembrando que, Roberto, que o Super Mundial que tem aí, logicamente, não vamos parar para poder jogar, assim, né? Enquanto outros times irão parar durante esse período, nós vamos continuar jogando, depois a gente vai ter que voltar dando conta do recado. Mas o cara que fretou o avião pro Botafogo disse que vai levar o time do Flamengo para ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Porque uma questão que me surgiu foi o seguinte, a gente reclama muito, né? Não teve intensidade, não teve... Eu tava assistindo o jogo do Real Madrid contra um time lá que eu nunca vi na vida. Aí eu perguntei, que time é esse que tava jogando? Um time que veio da segunda divisão. Por incrível que pareça, o Real Madrid, que é o time mais poderoso do mundo, tava perdendo, né? E aí o que aconteceu? No dado momento do jogo, virou. Né? Logicamente botou as peças, não estava o time completo, foi colocando as peças. E o que o Flamengo, o que a gente viu sábado? É isso que a gente cobra? Que o Flamengo tem intensidade, que o Flamengo reaja, tem a reação. Logicamente, perfeição seria se a gente ganhasse bem, jogando tudo maravilhosamente, tudo lindo, dribles maravilhosos, golaços. Mas não é isso que a gente vai ter todo jogo. Ainda mais que a gente está falando que tem um time adversário do outro lado que está sendo cotado para ser um dos grandes times desse ano. Então, a gente jogou, não tão bem como eu gostaria. Logicamente, a gente teria ganhado. O time reagiu para mim no segundo tempo. Reagiu. O time ficou em cima no segundo tempo. E eu fiquei pensando exatamente isso. Poxa, não temos Gerson nem Arrascaeta. Lógico, Pedro também está faltando. Mas Pedro já não é... a gente não pode considerar um desfalque agora, né? Estamos com ele há tanto tempo que não é mais desfalque. Então, esses dois que faltou, logicamente... Aquele detalhe, poxa, eu não vou ficar massacrando o Juninho, porque ele um milímetro a mais ou a menos, o efeito que a bola não pegou corretamente para acertar, foi quase gol. Assim como do Plata também, que até o narrador se equivocou, metade da galera que estava comigo achou que fosse gol. Então foi no detalhe. Agora, não podemos, o detalhe que a gente não pode cometer foi o que fez a gente tomar o primeiro gol. Foi um detalhe que custou uma vitória. O Flamengo jogou para isso no segundo tempo. Lógico que o primeiro tempo foi muito abaixo, mas se jogou no segundo tempo o que jogou, uma vez que entende que no segundo tempo diminui a intensidade, pera lá. Então por que a gente não entrou assim no primeiro tempo também? Se a gente tivesse entrado assim no primeiro tempo, será que a gente não poderia ter saído com a vitória ou sem cometer os problemas? Porque no segundo tempo o Inter... Você viu a justificativa do Felipe, Matheus? Não. Sabe o que ele disse? Que é muito difícil jogar depois da data FIFA, porque os jogadores ficam 2 semanas bebendo de outra fonte. E aí atrapalha. Tá, peraí, rapidinho. Vamos, rapidinho. Não, parece que é uma muleta, tá? Não, mas eu tô falando que você está querendo dizer coisas. E não tem uma alma que rebata naquela coletiva. Todo mundo achando tudo lindo que ele fala. Okay? Se Marcos Oliveira pudesse ter um microfone, né? Estão reclamando que o Felipe está a demorar a fazer substituições. Ora, bolinhas, neste jogo, aos 11 do segundo tempo, ele resolveu tirar do time Michael e... Luiz Araújo. E botou Cebolinha, botou... Quem foi que ele botou? Ele botou o Cebolinha e o... Não, o Ian ele botou depois, eu vou lembrar. Foi Plata. Cebolinha e Plata. Não é? Sim. Então, assim, o que eu achei bizarro é o seguinte. No jogo em que ele faz uma substituição cedo, que não é
do feitio dele, reclamaram que ele está demorando demais a fazer a substituição. Aí realmente meu cérebro não processa. Marcão, eu acho que o que ficou um pouco, o que eu vi até alguns comentários sobre isso, foi porque o Roger, ele montou o time muito na falta que o Flamengo ia ter de jogadores, né? Tudo bem. Mas lembrando, o time lá, porque sabia que o Flamengo ia priorizar os jogadores de lado. Foi o que aconteceu. Então, o que aconteceu também? O Inter, o Roger, ele percebendo que o Flamengo estava com maior intensidade, ele trocou os jogadores necessários. Sim, ele leu talvez bem do segundo tempo. Isso, talvez seja essa diferença da quantidade de jogadores que entrou, que todo mundo viu entrada e saída, o pessoal falou. Só que o problema é o seguinte, o Flamengo não tem... O Flamengo já estava com substitutos, já estava com jogadores reservas em uso. Então, ia trazer mais quem para botar? Quem já tinha em banco, uma vez que Arrascaeta e Gerson não estavam disponíveis, a gente já estava jogando com um substituto. Eu não compro essa história de que sentimos falta de Gerson de Arrasta, não. Eu não compro essa história. Eu vou colocar aqui pra gente. Não, peraí, Matheus, eu queria pegar a tua intervenção, porque o Marcos já logo mudou, deu outra intervenção aí para eu não fugir do raciocínio. Primeiro a sua fala, Matheus. Eu achei assim, a sua fala, não vou falar protetora, mas muito complacente quando você se preocupa assim. É brasileira, primeira rodada, show. Se for a primeira rodada, eu aceito até goleada. Não pensar por conta disso, não. Que dá para aceitar tudo na primeira rodada foi você, André. Tanto que eu fiz o seguinte. Eu falei o seguinte. Foi você. A gente espera, a gente fala o quê? Se a gente não quer que o time ganhe toda, pelo menos eu não estou reclamando. Não reclamei no momento algum. No podcast eu falei o seguinte: eu sei que o Flamengo não vai ganhar todo dia. Vai ter dia que não vai jogar bem. Por exemplo, sim, mas eu quero comparar o peso de uma postura. Eu quero ver o time com vontade e disposição para reagir. Foi o que aconteceu. Não, sim, mas eu acho assim, o placar. Sim, ô Marcos, como aqui a pauta está expectativa para Libertadores e Brasileirão, vamos fazer isso que eu quero puxar porque o Flamengo joga quinta-feira. Eu não sei, Marcão, a altitude lá de Tati. Não há. Será que isso não vai afetar a velocidade da bola? Não, é só a distância mesmo, que a gente está falando de 7 mil quilômetros. Isso. Que o avião do Botafogo está disponível para a gente ir, vai ser uma maravilha. Mas, o Marcos, o que me preocupa aqui é o Flamengo tem a Libertadores agora à vista. Essa mesma atitude é muito perigosa, por quê? O Flamengo tem um comportamento desse. Então, o Flamengo tem um jogo em casa, 2 fora, depois 2 em casa. Decide em casa. Mas... Ele começa fora, joga a segunda em casa, joga 2 fora e termina com 2 em casa. Então, olha, nos pontos, gente, a gente não estava aqui no sorteio da Libertadores. No mínimo aí eu não aceito menos do que 16 pontos. Olha, eu vou chutar neste grupo desse ano. Com a defesa que a gente tem tido, com essa defesa meio bizonha, aí abre a palavra bizonha de Marcos Oliveira, e de um time meio apático em certos momentos, olha, não me assustaria 6, 3, 12 pontos, não. André, mas como assim? Estou dizendo, para mim são 14. Que a gente fala 18. Eu ainda não fiz essa. Deixa eu colocar aqui no chat aqui. Peraí, deixa eu colocar no chat aqui. O chat não, no jogo aqui. Eu acho que um susto o Flamengo passa. O primeiro é Deportivo Táchira, depois é Flamengo e Central Córdoba no Rio de Janeiro. Em seguida, pula uma semana. O que eu acho. Aí, ótimo, que eu já tinha mandado. Eu acho que a gente perde pontos lá no Equador e lá na Argentina. O Flamengo tem um histórico, como eu já comentei aqui, todo ano eu comento esse histórico aqui, do péssimo histórico do Flamengo fora de casa.
assim, raras exceções do Flamengo fazendo bons jogos fora de casa na Libertadores. Mas vamos ser sinceros também que o Flamengo sofrer ou chorar para passar desse grupo é uma vergonha. Por quê? Não, LDU a gente precisa respeitar. Em 23 e 24, só lembrando. Mas sim, e exatamente, foi uma vergonha que o Flamengo fez. Mas é o que eu falo, o Flamengo não... Eu falava, o Flamengo não tá bem, o Flamengo não tá jogando bem. O Cole tá dizendo aqui que tem LDU, gente. Sim, a LDU, o Cole, é o único que a gente pode dizer não, que, assim, pelo amor de Deus, respeito. Lá em Quito e lá na Argentina. Agora, não é justificativo para o Flamengo não conseguir se sair tranquilo. Olha que, aliás, está indo para Quito para assistir o jogo e já me falou aqui no privado e convidou o André para ir com ele, mas parece que o André não aceitou o convite. Mas eu acho o seguinte, indo nessa linha, eu vou na linha dos 14 pontos também. Eu acho que eu iria até numa outra coisa, eu ia estar com 13 pontos, porque eu acho que o Flamengo ganha um dos jogos fora e os outros dois eu não sei se ganha, não. Ô, Raul, ter medo de Deportiva Táchira e de Córdoba, pelo amor de Deus. Não é medo, Matheus, é só olhar para a LDU. Não, eu sei, você sabe, Marcão, você sabe que nesse ponto a gente concorda. Eu fiz a conta assim, 3 vitórias em casa, 9, mais uma vitória contra o Táchira, 12. Empate. E 2 empates com a LDU e Córdoba, deu 14. Pronto. Foi assim que eu fiz a conta. Eu daria 13. Né? Bom, eu para mim, qualquer Mas como é que você chega a 13, Raul? Perderia o jogo, então. Né? 4 vitórias e um empate. Tá. Tá. Então você está admitindo que o Flamengo vai perder um jogo aí. Ok, beleza. Agora, eu por exemplo, assim, nós temos lá o time... O Palmeiras também sempre pega sempre pega um grupo. Ano passado suave. Não pegou, mas esse ano voltou a pegar um grupo bem suave, né? Mas tem altitude. O pior grupo aqui, a gente nem falou isso, mas para mim o pior grupo é o grupo do Bahia. É o grupo F. Tem Internacional, Nacional e Atlético Nacional. Com certeza aí. Com certeza é. O do São Paulo também não tá molezinha não. Parando para olhar aqui, não tá aquela mamão com açúcar assim. Eu acho que não é por conta dos outros 3, é pelo São Paulo sozinho. Também, dá pra ser sério, porque né? Não tem ninguém ali que você possa dizer, pô, isso aí... mas também não é uma coisa que o time do São Paulo, o Raul acha que o São Paulo tem um grande elenco, que o Zuberdia é o cara, mas eu acho que o time do São Paulo qualquer nota. Olha, Marcos, eu botei esse do Flamengo e do Palmeiras são os mais fáceis. Eu botei esse maledeta do Caleri no meu cartola. Ok. Minha sorte que eu tirei o cara de capitão faltando uma meia hora. O cara me perdeu um pênalti aqui no Morumbi. Caramba, velho. Vou falar pra você, na hora que eu fui primeiro, tipo assim, um pênalti rápido, que aconteceu, tipo assim, logo no começo do jogo, e eu não vi ninguém me dar a razão de que aquilo não é pênalti nem aqui nem no inferno. Também foi um não foi pênalti. Ali. Como diria Mário Viana, pênalti mal marcado não entra. Então... não foi esse trança-perna, não. O trança-perna foi o do Real Madrid. E também não foi pênalti. Que também foi bizarro. Não foi pênalti. E o pênalti do Palmeiras e São Paulo, que foi o Arboleda tira o corpo, o cara cai. Vitor Roque. Você tá voltando daquele do estadual ainda. Exato, agora. Exatamente. Bom, galera, o Flamengo vai... Com essa coisa... Matheus, você vai querer que a gente dê os 2 classificados e o que vai para a Sul-Americana ou só os 2 classificados? Vamos fazer dos classificados, né? Só os classificados. Isso. Só para a gente pontuar, o Flamengo vai estrear agora, quinta-feira, na Libertadores. A gente tem que lembrar também que nesse período tem um Super Mundial. E, galera... Para um time que vai... A gente já falou isso na semana passada, mas vai ter que lembrar sempre, né? O Flamengo querendo brigar pelo Libertadores, eu não vi o chaveamento não tem ainda, porque é só sorteio. Não. Né? Não dá para fazer nada. E uma informação importante, a FIFA, sem levar em consideração o possível recurso judicial que o Leão vai fazer, a FIFA está querendo um jogo entre o LA Galaxy e o América do México. Isso. E quem ganhar... Quem vai, né? Vai para o nosso grupo.
Isso. Então, a gente dos dois, eu um prefiro que seja o LA Galaxy. Pode ser um jogo, eu acho que esse tipo assim, não é um jogo que o Flamengo deveria ter medo, apesar de que o nosso histórico recente faz com que a gente fique com a pulga atrás do... lá no Mundial? Não, no Libertadores. No Libertadores, ok. Porque assim, talvez aí o grande diferencial que a gente vai ter esse ano em relação a isso, porque que a gente espera ter esse ano, né? Os últimos anos o Flamengo não fez um bom desempenho, não teve um bom desempenho Mateus, na fase de grupo. Quando você começou a falar no programa, você disse que é uma semana, que a gente já vai ter uma noção, porque é o estreia no Brasileirão, a estreia na Libertadores, e eu pensei com os meus botões, a gente não pode comparar o Inter ao Tati. Né? Não, com certeza. O jogo contra o Inter era possivelmente, era aceitável que fosse empate. Eu até fiquei menos impressionado pelo Internacional. Vou ser muito sincero. Eu achei que eles iam fazer um jogo realmente de igual para igual, que iam jogar bem e não iam ficar fazendo aquela pataquada de todo mundo atrás do goleiro. Foi por isso que eu trouxe a estatística aqui, que todo mundo falando assim, que o Inter jogou para empatar. Eu falei, não, gente, o Inter sofreu para conseguir o empate, porque eles conseguiram o empate, não foi... foi o contrário. Quando vocês dizem que no segundo tempo a gente foi para cima, que a gente melhorou, assim, se você tem um casal em que um vira para o lado para dormir, o outro pode até ir para cima, mas um virou para dormir. É o que o Inter fez. O Inter... Mas foi... Vou ficar aqui. Agora, mas então, aí vamos falar de estratégia de jogo. Vamos imaginar o planejamento do Inter. Vamos no Maracanã, jogar contra o Flamengo, dentro de casa. Se eu quero disputar o Brasileirão, eu tenho que conseguir tirar a ponta dos caras lá. Aí vem o Inter, sabendo que é difícil jogar com o Flamengo, sabendo que o Flamengo, a maioria do tempo, lembrando que o Inter tem vantagem contra a gente na série histórica. Ok? Então a gente consegue um gol no começo do jogo. Não, começo do jogo, depois dos 30. Mas primeira parte do jogo. Série histórica do Flamengo Internacional. Desde o começo das duas jogos. O Flamengo ganhasse do sábado, empataria com o Inter em número de vitórias. Entendeu? Mas eu acho que o recente, o Flamengo tem mais resultados. Tá bom, mas assim... Não, eu tô entendendo, então, só queria entender qual era o corte, tá bom. Não, e continuando, aí a gente imagina, a gente vai pro primeiro tempo, consegue um gol no primeiro tempo, os caras falaram, meu irmão, segura as pontas aí, porque se os caras vão vir pra cima, o que a gente conseguir daqui. Então, sair com empate para eles foi aqui, negão. Mas então, logicamente, isso seja... uma postura, isso justifica o quê? A postura dos caras. Olha, mas não que isso seja uma defesa... Porque o Marcão sempre fala assim, o Marcão sempre fala que o outro time não jogou, né? Fala assim, o outro time decidiu esperar no contra-ataque, foi o que eles fizeram. Agora, o que a gente não falou aqui até agora é que o Flamengo teve 2 semanas para descansar. E entra em campo modorrento daquele jeito. Aí o gênio da raça veio me dizer que como o jogador fica 2 semanas respirando outros ares, atrapalha. Isso aqui, ó. O Colo tá dizendo, né? Matheus, é só uma coisa que é importante, né? A gente acha que destacar. Sim. Os chamados postulantes ao título. Vai lá, perdão. Os chamados postulantes ao título. Flamengo, Palmeiras, Inter, Botafogo, Atlético, empataram, com exceção do Atlético que conseguiu perder. O Atlético perdeu. Ou seja, não sei o quê. Mas a gente não tem que olhar por esse viés, eu acho. A gente perdeu 3 pontos em casa contra um adversário que vai lutar pelo título. Brigar pelo título. Para mim era um jogo de 6 pontos, como diria o Luxemburgo. Óbvio. Não é muito mais dolorido. Essa é a minha opinião. Com certeza, com certeza. É o que eu tô falando. O prejuízo é nosso. O prejuízo é nosso. É dentro de casa, é contra um time que vai brigar, então o prejuízo é nosso. Por isso que eu tô falando que eles ficaram muito mais felizes, saíram muito mais satisfeitos. Agora, eu vou insistir. Quando eram os outros técnicos, nenhum deles sabia fazer o Flamengo jogar direito na volta da data FIFA. E por que o novo gênio da raça não conseguiu? Mas, Marcos, 2 semanas. Data FIFA, para você ficar feliz,
o Tite vai ser chamado para dirigir a seleção brasileira. Eu ouvi essa história que ele poderia ser chamado de volta a pedido do menino Neymar. Porque o menino Neymar não quer o Jorge Jesus de jeito nenhum. Quem tá olhando pro lado agora é o Fluminense, né? Que perdeu o Sim, Mano, Dorival, e tá querendo o Dorival. Dorival está cotado para assumir a Laranjeiras, o Renato Gaúcho. Agora, não sei se vocês estão sabendo, foi maravilhoso. O Flamengo fazendo escola, né? Dorival rescindiu o contrato com a seleção, com a CBF, e vai ficar recebendo 1 milhão por mês até a Copa do Mundo. Olha que beleza. Para vocês verem, cara, que quando se faz esse escândalo, quando é o Flamengo, é um escândalo à toa. Todos os clubes passam pela mesma situação e ninguém abre a boca para dizer nada. Ninguém soma quanto que cada clube gastou com as rescisões. Tudo palhaçada. Mas vamos lá. Vamos aos grupos. Vamos pela ordem. Estudiantes e Universidade do Chile. Qual? Marcão. Estudiantes e Universidade de Chile. A sua aposta do grupo A é essa? Interessante. André. Acho que o André tá congelado. Pelo menos pra mim que ele tá congelado. Oi, tô aqui. Vai lá, André. Seu palpite pro grupo A. Pro grupo A, rapidão. Grupo A do Botafogo, né? É que a tela tá... Então, quem que é o palpite? Os dois que passam. Ah, caramba, para ver os times aqui que tá de... Achei. Rapaz, Universidade... Olha, Botafogo em segundo e Estudiantes. Beleza. Raul. Botafogo e Estudiantes. Eu vou de Botafogo e Estudiantes também. Beleza. Grupo B. Vou de River e vou de Del Valle. Eu também, River e Del Valle. Só que eu vou com Del Valle em primeiro. Eu tô botando fé no River, não, né? Mas como é a primeira fase, vai ser River e Barcelona de Equador. Você sabe quem o River vai tentar pro Mundial de Clubes? Contratar? Técnico ou jogador? Jogador. Eu sei. Eu li isso hoje. Kevin De Bruyne. Nada. Alguém lá deve assistir o podcast aqui, né? Nada. Grupo C. Flamengo e Bruninho. Deve ser o Eudes. Pode ser o Eudes. Flamengo. Bom. Grupo C, B, André. Minha opinião também é Botafogo, River e Del Valle. Faltou você, Matheus. Não, eu falei o River e o Barcelona. Por isso que eu fui, inclusive, pro grupo C. Flamengo e LDU. Isso. Grupo C. Agora... Então, agora é o do Flamengo, né? Isso. Então, o do Flamengo, eu boto LDU em primeiro, Flamengo em segundo. Com diferença de 1 ponto. Vocês são uns falsos torcedores do caramba, viu? Mas aí, você quer pensar com o coração, pô. Tudo pessimista, o pessoal já assiste nosso programa e dizendo aqui, esses bandos de pessimistas. Eu não estou dando da ordem da classificação. Eu sou o André, não precisa de ordem não, viu, André? Eu não estou dando em ordem não, estou dando só os dois que vão passar. Eu não dou em ordem nenhuma. Se vocês quiserem dar em ordem, cada um por si. E eu não faço as coisas. Bom, então vamos lá. Raul e Matheus é o quê? É Flamengo e quem? Flamengo e LDU. Flamengo e LDU. Beleza. Grupo D, pra mim. Esse grupo D, pra mim, é um dos mais... Eu vou de Talheres. Pra palpite, pra mim, tá um dos mais complicados. E vou de Libertar. Talheres. Eu vou de São Paulo e Talheres. Olha, São Paulo, Talheres. Eu vou Esse aqui, pra mim, é difícil. Olha, o São Paulo não tá me dando... Eu vou botar Libertar e Talheres. São Paulo, Sul-Americano. São Paulo e Talheres, para mim. Ok. Grupo E, para mim, é Racing e Fortaleza. Idem, Racing e Fortaleza. Como é o nome desse... Vocês estão conseguindo saber, pelo menos, qual é o nome desse... Bucaramanga. Sim, Atlético Bucaramanga. Na Colômbia. Nunca ouvi falar na minha vida, mas tudo bem. Vai muito simpático lá de lá. Racing e Fortaleza. Eu conheci esse estádio. Conheceu? Conhece lá?
Não sei se é um rato ou uma onça ou um tigre. O que é que tá aí nesse símbolo? Colômbia é um lugar que ninguém não é muito país, mas é muito legal. Não, imagino que seja o país. Sim. Eu vou de Racing e Fortaleza. O André vai de quê? Então, o do Racing olha, Fortaleza é a mesma coisa, Sul-Americana. Vou botar Colo-Colo em primeiro, Racing em segundo. Só por causa do Mauro César. Grupo F, eu vou de Inter e Atlético Nacional. Bahia, será que Bahia vai girar? Não sei como é que tá o Bahia nessa fase aí. Raul, o que você acha aí? Isso aí tá difícil também pra mim, viu? Esse grupo é o grupo mais equilibrado de todos. Eu tenho muitas dúvidas se o não de mais forte, mas de equilíbrio mesmo, né? Não de força. De equilíbrio. Eu acho que o Inter passa fácil nesse grupo. Sim, fácil. O Inter classifica. Eu não sei como é que tá o Atlético Nacional. Eu fiquei numa dúvida grande aí da segunda posição. Eu vou no Nacional do Uruguai, mas eu acho que vai dar Bahia. Então eu vou mudar Bahia e Inter. Eu vou de Bahia e Inter mesmo, só para ser clubista. Aliás, eu vou mudar. Vou de Inter e Nacional. Vou de Inter e Nacional do Uruguai. Inter e Atlético Nacional ou Nacional do Uruguai? Não, Inter e Nacional do Uruguai. Tá bom. Mudei. Olha, grupo G, esse grupo é interessante. Esse grupo é interessante, que tem o Inter, o Nacional, que se juntar os dois vira Internacional, e aí tem o Atlético Nacional também, né? Muito interessante aqui. Informação inútil aqui pra gente. Grupo G, Palmeiras e Bolívar pra mim. Não, peraí. Faltou o André aí. Vai lá, André. Não falou? Marco tá apressado. Eu vou de Bahia e Nacional. Bahia em segundo, Internacional Sul-Americana e Nacional em primeiro. Sim. Vai deixar o Inter de fora. Dessa vez ele tá deixando a desejar. Ah, bom. Então... Vai lá, o André. André não, Marcos, Grupo G, Marcos. André. Você agora. Palmeiras e Bolívar duas vezes. Falou. Não ouvi não, desculpa. O Raul falou Palmeiras também? E Cerro. Eu vou de Palmeiras, não tem como tirar o Palmeiras e o Cerro. Não tem como não, o Cerro Portenho. Bolívar talvez aí passou lá. E Grupo H, agora, o André falou, Grupo G. O André não falou Grupo G. André, Grupo G. Grupo G, H, deixa eu ver aqui. Jogando H. Grupo G, Cerro Portenho. Olha, o Palmeiras ele costuma fazer sempre uma boa fase de grupo. É um time bem sem vergonha. Olha, mas tá sem Dudu. Então, vou botar Palmeiras em segundo e Bolívar em primeiro. O Grupo H, para mim... Quando o Palmeiras não ganha um estadual, como é que entra em crise todo ano? É o que eu sempre falei aqui. Grupo H, para mim, é Vélez e Peñarol. Eu vou de Peñarol e Olímpia. Enquanto o André lê o Grupo H e dá a opinião dele, eu quero voltar um pouquinho na situação do Palmeiras. O Palmeiras já está claro, pelo menos é o que diz aí o português, da qual eu acho ele um cara muito bom, apesar dele ter os seus desequilíbrios, que ele vai embora no final do ano. Então é o seguinte, você vai trabalhar numa empresa, você sabe que o teu chefe não vai estar aqui no ano seguinte e você tem um contrato que está te retendo por 2 anos. Qual é o esforço que você faz para trabalhar? Nenhum. Vamos dizer assim. Só eu que não acredito nessa... Para mim é o seguinte... ele está fazendo isso aí para... Isso aí. Eu acho que... Não é a primeira vez que acontece isso. Então, vamos dizer assim, supor que o Palmeiras ganha algum título esse ano. Aí fala, não, aí... Ele já está com um contrato, segundo ele mesmo, segundo foi dito, ele já tem um contrato com a Arábia monstruoso, capaz dele ir para o lugar do Jorge Jesus. Então... O negócio que está pegando para ele é que nos bastidores, ele até brigou já com a torcida organizada, a torcida emitiu uma nota contra ele e tudo mais. Eu acho que mais por isso do que por... Porque não é a primeira vez também, né? Só se de fato não ter nenhum título esse ano para eles, que aí eu acho que não o Angu azeda. Tá? Bom, André. A gente fez aqui nossa... faltou o André, desculpa, André. Vai lá, Grupo H, André, pra gente terminar o Grupo H...
Eu vou botar Penarol em primeiro. Quem? Penarol. E Olímpia em segundo. Okay. Vou fazer uma pergunta besta. Minha opinião do grupo H é Vélez e Peñarol. Okay. A pergunta besta. Será que contra o Táchira, na Venezuela, o time vai marcar alto de novo? Vai. Você acha que vai? Não vai mexer seu estilo de jogo, não, Marcos. Não, a questão é a seguinte. Para mim, a gente só está marcando alto de fato quando o adversário é um time pequeno. A única exceção foi a Supercopa contra o Botafogo. Que aí alguém pode de sacanagem dizer, mas o Botafogo é um time pequeno. Mas eu não vou entrar nessa discussão. Não. Ok? A questão é, nós não estamos mais marcando alto. E o Roberto Monerá faz um comentário se por esse estilo de jogo o Flamengo estaria sofrendo mais desgaste e gerando mais lesões. O técnico disse que, de fato, ele exige muito dos jogadores e que é normal que 70% das lesões das lesões musculares hoje em dia são na coxa e que isso vai continuar acontecendo. Beleza? Então, esse idiota aqui pensou o seguinte: o Paris Saint-Germain corre muito mais do que o Flamengo. Muito mais intensidade. E o Luiz Henrique, você pode não gostar da figura, da personalidade, mas ele fica batendo na tecla que ele roda o time o tempo todo. E não perde o patrão. Em tese, ele está conseguindo manter um padrão, o time está invicto no Campeonato Francês, há a perspectiva de que ele consiga chegar ao fim invicto, só perdeu na Liga dos Campeões, e não há lesão muscular no Paris Saint-Germain. Se você vai no Liverpool, o Arne Slot disse: nós identificamos que havia muita lesão muscular, ou seja, ele falou do trabalho do Klopp. E ele foi e mudou a metodologia e a carga para diminuir as lesões musculares do Liverpool, que de fato não tem tido lesão muscular. Aí eu perguntaria ao técnico: quer dizer que isto que vai acontecer e pronto. Agora a lesão muscular no Flamengo é algo irremediável, não tem o que fazer. É isso. Vocês conseguem aceitar isso com essa tranquilidade, com essa passividade? Não. Porque ninguém contestou o que ele disse. Ele já fez esse comentário 2 vezes, em 2 coletivas diferentes. Então, se você quiser, Matheus, bota na tela o que eu te mandei, porque eu fiz o primeiro levantamento do ano da utilização dos minutos do Flamengo e botei do lado do Paris Saint-Germain, para a gente olhar, para a gente perceber. O Flamengo utilizou-se de 22 jogadores, porque eu ignorei completamente aqueles 4 jogos do Carioca, ok? Então, vejam, nós usamos 22 jogadores. 12 não jogaram metade do tempo. No Paris Saint-Germain, somente 8 jogaram menos que 50%. Isso é uma diferença. O Paris Saint-Germain está jogando 6 jogos por mês nesta temporada. Ou seja, ele tem 2 semanas que ele não joga no meio de semana. E o Flamengo, até agora, só está jogando 1 jogo por mês, 1 jogo por semana. Okay? Você vê como é que é o destino, né, Marcos? Você tanto falando do Rossi, o Rossi é o segundo maior jogador que joga, o cara que mais joga. Mas ele é o goleiro. O que eu quero pontuar aqui é o seguinte, olha só. E repara, Raul, já que você foi para o goleiro, olha no Paris Saint-Germain, onde está o Donnarumma? Em 6º. Porque o Luiz Henrique tem suas restrições com a saída de bola com o pé do Donnarumma. Então ele faz o Safonov jogar muito mais do que o Felipe confia no tal do Matheus Cunha. Outra coisa que eu reparei, uma outra coisa que é importante. O Everton Araújo perdeu espaço nessa temporada. Mas eu ia falar 2 coisas, né?
Primeiro, Matheus Gonçalves, você vê como é que o cara não joga, né? Sim. E aí eu queria falar um pouquinho da destruição que se fez em torno do outro cara que podia dar dinheiro pra gente, que é um menino que ia para a Rússia e depois voltou, foi até o aeroporto, mandou ele de volta, o Lohan. Mas aí o Lohan também tem culpa naquele cartório, né, Raul? Mas é um absurdo ninguém deixar essa coisa acontecer. Mas... Agora você vê o seguinte, dos 50% para baixo, né? Eu até pegando o primeiro. Luiz Araújo vive no departamento médico. De La Cruz, para mim, devia ser De La Sus, né? Porque também sai do departamento médico. Alexandro chegou, já machucou. Danilo chegou, já machucou. Sim. Então, o Lucas acabou de voltar de contusão. Cebolinha está tentando voltar. A gente vê o seguinte: tem coisa errada nessa preparação. Não é estranho. Vai colaborar com o que você falou. Não é estranho para vocês, assim, que o Gerson e o Arrascaeta tenham jogado a mesma quantidade de tempo? Não dá a sensação de que o Gerson joga todas? E que o Arrasca vive fora? Ele é muito mais olha o número de minutos. Ele é muito mais presente. Né? Muito curioso. Não é de agora, né? Não é de agora que o Arrasca, o Gerson desde 2019, quando veio pro Flamengo, ele tem uma séria questão física, né? Que ele desgasta muito rápido. Sim. Rapidinho, Marcos, vou tentar te propor uma aceitação que você considere isso como, olha, é desse jeito. Digamos, você ficaria convencido e satisfeito em que, e não só reconhecer, mas respeitar e aceitar que, olha, Marcos, tal jogador como Arrascaeta, ele não tem mais como jogar da forma que você quer em questão de minutagem. Porque aí você vai ficar tranquilo. André, quando o Flamengo empatou de 0-0 com o Peñarol ano passado no Maracanã, o que eu disse neste podcast? Eu disse, para mim chega, o Arrasta não pode ficar mais. Eu molhei a minha meia. Eu fui lá e disse, por mim ele não pode mais continuar. Mas eu acho o seguinte... Ele está um ano mais velho. Mas eu acho que... Aí, o Raul, vou perguntar isso ao Raul. O Raul e o Gonzaga, o Flamengo ele fica mal visto se assumir certas fragilidades de estar o jogador, porque o Paulo Henrique Ganso foi uma unanimidade em vários só o pessoal da imprensa, e entender que ele não tem mais não vai ser mais aquele jogador. E se aceitou. Eu acho que talvez se o Flamengo assumisse isso para o público, a gente pararia de cobrar. Olha, aí é uma questão de ponto de vista, André. Eu respeito quem lá no time indizível resolveu apostar em um bando de veteranos, e aí vem um título da Libertadores que fez com que as pessoas achassem que aquilo que eles fizeram estava certo. Apostar em um caminhão de veteranos. Tudo bem. Óbvio, futebol você pode ganhar de diversas formas. O futebol que alimenta a minha alma não tem espaço para ter um jogador, umzinho que seja, que não corre como os outros. Para mim não existe isso mais no futebol. Isso acabou com o Messi e com o Ronaldo. Não tem mais espaço para isso no mundo. Agora, o Haaland renovou por 9 anos lá no Manchester City. Então o Guardiola aceitou que o Haaland não participe do jogo como os outros têm que participar. Achei estranho a postura do Guardiola. Na Espanha, quando o Real Madrid não ganha, nego desce o cacete no Mbappé, que some do jogo, porque ele estava acostumado a fazer isso na França. Só que ele se esquece que se ele fizesse no Real Madrid, a imprensa, a torcida cai de pau. Mas como a estatística dele está superior ao Ronaldo no primeiro ano, por enquanto tá tudo indo. E o Real Madrid ainda não perdeu nada nessa temporada. Eles continuam em todas as frentes. Nossa. Então, assim, a gente tem muito jogador com pouca minutagem em função de lesão. É por isso. Mas tem o próprio... um técnico que não gosta de fazer substituição. E aí, o presidente da Liga de Futebol Profissional da Espanha, que é um sujeito execrável, que é o Javier Tebas, ele diz o seguinte: o calendário não está tão cheio assim. E eu falei, como é que não está tão cheio?
E aí ele começou a criticar os técnicos que não se valem de maneira efetiva da possibilidade de fazer 5 substituições. Isto é uma verdade. Quantos técnicos chegam nos últimos 5 minutos e aí fazem 2 substituições? Para que serve esta merda? Para nada. Essa substituição nos últimos minutos de jogo me irrita profundamente. Para nada. Então, assim, de fato, se você pode substituir 5 jogadores e manter a sua intensidade, eu faria. Tanto que eu me espantei com o Felipe do sábado, mudando aos 11 do segundo tempo. Eu não me lembro de ter visto isso. Ele devia estar incomodado com a pouca participação e efetividade de Luiz Araújo, que já estava sentindo a coxa, diga-se de passagem, né? E o Michael, que mais uma vez é uma criança brincando no meio de adultos, porque o que faz o Michael ali é algo absolutamente incompreensível. Indizível, como você disse. Tem uma outra coisa que eu queria perguntar a opinião de vocês. O Lucas Hernandes deu uma declaração de que o Luiz Henrique não comunica o time para ninguém. Você só sabe se você vai jogar quando faltam 2 horas para o jogo. E aí o Lucas Hernandes diz o seguinte: a vantagem dele fazer isso é que todos nós treinamos durante a semana com afinco, porque a gente sabe que todos nós temos chance de jogar. Enquanto, quando você tem um time que você já sabe no início da semana qual é o time que vai jogar, muita gente não treina a fundo. Qual é a percepção de vocês sobre isso? E quem também já está garantido não precisa fazer o esforço para manter. Vocês concordam com isso? Vocês acham que isso seria aplicável aqui? Acho uma forma interessante desse ponto que a gente trouxe. Eu também gostei muito. Quem sabe que não vai jogar, não vai se esforçar porque sabe que não vai jogar. Sim. E quem sabe que vai jogar também não vai fazer o esforço extra porque sabe que está garantido. É o famoso cadeira cativa. Raul, o que você acha desse método de gerenciar os jogadores? Eu faria tudo diferente, mas enfim, eu acho que eu acompanho a posição do Matheus também. Ok. André, o que você acha do jogador só saber que vai jogar 2 horas antes da partida? Olha, se isso daí se persistir, porque antigamente foi num podcast que eu vi que um dos X9 era o Canuri, né? Então, o podcast é um lugar legal que as pessoas, depois que saem das suas instituições, eles desabafam, né? Aquilo que a Globo não conta. Olha, gente, você saber isso é muito relativo. Se ganha mais jogo ou não ganha. Eu vou dar minha opinião, se isso é feito no Brasil, os jogadores iam dizer que isso gera insegurança, aí você não joga com confiança e por isso que o time não ganhou. Eu não vou falar que você não joga com confiança. Eu acho que, tipo assim, eu não acredito agora, que o Ancelotti, com confiança, uma vez que já está jogando, como é que não joga com confiança? Não, é porque parece que aqui pro Brasil sempre tem, aqui a nível Brasil, sempre tem um paliativo, um passapano. Eu não acredito que o Ancelotti se preocuparia em divulgar ou não. Eu acho que isso vai de técnico e postura da ideologia do clube. Óbvio que vazar uma lesão, vazar uma recuperação, isso daí também está a controle da imprensa, tem todo um efeito cascata. Mas que isso daí influencia em si, tanto que quantas vezes o Gabigol, teve um jogo que o Arrascaeta, ele foi dúvida até o primeiro tempo, logo no início do jogo, foi na Libertadores, eu tenho mais 2019. Quando o Diego teve aquela lesão, acho que foi contra o Olímpia, não foi aquele time de azul, Emelec. Eu acho que foi que o Diego sofreu aquela lesão lá. A recuperação foi bem silenciosa. Mas é quando a gente tem um técnico que ele sabe fechar bem ali, o vestiário lá, tudo não deixa vazar. Entende? Mas que, gente, isso não influencia, porque o time é 11 contra 11, os caras vão ter que jogar de qualquer jeito. Entende? Os 5 jogadores mais usados, vocês entendem que faz sentido? Não tem jeito?
A gente não tem opção ou praticamente defesa, né? Para fazer algo diferente com esses 5 que estão sendo mais usados? Praticamente defesa. O Danilo ainda não entra nessa conta porque eu me surpreendi agora, né? com a gente ter pulga na tua estatística, porque o cara é o rei do cartão amarelo a cada jogo, então, ou seja, ele deveria estar fora. Eu também me surpreendi em ter o Plata nessa estatística da forma como você trouxe. O Felipe tem usado o Plata constantemente porque ele acha que o Plata é absolutamente maravilhoso, que dá a ele milhões de alternativas e o Plata é obediente, faz tudo que o Felipe pede para ele fazer. Isso são palavras do Felipe nas coletivas. Porque basicamente é defesa aqui, né? O que eu vejo disso é o seguinte: eu não sou entusiasta de rodízio de goleiro feito na galega, ok? Não gosto disso. Como eu tenho a minha teoria de 2 times jogarem em paralelo, então eu teria 2 goleiros com uma minutagem muito parecida, porque eu confio nos meus 2 goleiros, ok? Quando eu vejo Léo Ortiz e Léo Pereira, é porque a gente tem um elenco mal planejado. Porque a gente sabia desde o início da temporada que o Davi estava fora, que o Fabrício Bruno fora vendido e que o Flamengo só trouxe um zagueiro, que é o Danilo. Tanto que, se o Léo Pereira não jogar quinta-feira, talvez o Felipe venha a colocar o Alexandre de zagueiro, e aí o Ayrton Lufas entra na lateral, ou ele vai ter que confiar no Cleiton ou no João alguma coisa, que agora me fugiu o nome dele. Entendeu? Então, mas o Felipe continua dizendo que ele não tem nenhuma demanda do elenco, que o elenco é maravilhoso, perfeito, não tem nada para reclamar. Eu esperava que o Wesley tivesse mais minutos, e eu achava que o Wesley, de todos, era o que ia ter mais minutos. E ele quase... Não vejo o Wesley sendo substituído assim para... teve, assim, eu acho que talvez o que tenha afetado é porque o Varela assumiu alguns jogos, não foi? O Varela, na verdade, está com esses minutos todos porque ele fez aqueles 2 ou 3 jogos de lateral esquerdo, porque senão ele teria muito menos. Entendeu? E aí o Alexandro teria mais minutos porque o Ayrton nunca estava machucado. Entendeu? O Pulgar ter esses minutos todos me incomoda. Quando você tem no elenco, e aí eu não estou discutindo o valor deles, mas já que você confia, diz que todo mundo é craque, todo mundo é especial, então por que você não usa muito mais o Everton Araújo e o Alan? Mas, segundo o Felipe, o jogo todo é baseado em cima do Pulgar. Onde é que você vai encontrar outro Eric pelo mundo? Não existe, segundo o Felipe Luiz. Então... Beleza, a gente vai agora para os nossos palpites do jogo agora da Libertadores. 2-0 Flamengo. E vamos ver quem vai acertar. Marcão já soltou a braba dele, 2-0. Raul, seu palpite para o jogo dessa quinta-feira, 9h30 da noite, em Tátira. É 0-2, né? Perdão, falei errado. 0-2. 3-2. Olha. Uau, 3-2? Ixi. O Gonzaga, o jogo é lá, né? Então, como o jogo é lá... Lá onde? O jogo do Flamengo vai jogar, né? Onde que é? Tátira. Eu não sei se é a cidade, se é o Deportivo. Eu não conheço, nunca ouvi falar desse clube na minha vida. Então, eu vou ser melhor que o Marco. Eu vou azedar o chopp do mar. Procura aí, Raul, se o Flamengo já jogou contra o Tátira na história do Flamengo. Por favor. 2-1, Flamengo. Beleza. Com a nossa zaga, apostar que a gente vai levar o gol é a coisa mais sensata. Já vem de brinde, já. Ô, Marcos, já vem de brinde. A questão é esse improviso, talvez, que a gente faça na defesa aí, né? O Alexandre está acostumado a jogar de zagueiro. Para ele não é nenhum problema. Bom, então... mas eu vou colocar 2-0 mesmo assim, porque eu não imagino que o Tátira vai ser um grande lançamento do Léo Ortiz. Aquele lançamento do Léo Ortiz de 50 metros pro Juninho. Que coisa maravilhosa, cara. Assim, isso me alimenta a alma. Ver o Léo Ortiz jogar alimenta minha alma.
Ele é de longe o nosso melhor jogador, ele é de longe o mais lúcido. Agora, cometeu muitas faltas bizonhas no jogo de sábado. Eu já estava começando a ranger os dentes com ele. Por causa das faltas. Você lembra de algum outro lançamento que teve? Eu tô lembrado de algum outro. Não, mas eu tô falando da clarividência dos passes dele. Não, eu sei, tô falando assim, porque teve aquele lance, que foi de fato uma obra-prima, mas eu tô lembrado de algum, não sei se foi no Brasil que ele deu um lance também, que lançamento. Não lembrar, mas eu lembro Mano Menezes, maravilhoso, que foi assim, meu Deus, que passe maravilhoso aí. Essa semana foi muito difícil para mim, porque eu perdi o Dorival na seleção, perdi o Mano no time do Indizível, mas o Mano falou uma coisa muito bonita, quando ele disse, jogar no Flamengo é difícil, os caras têm um zagueiro que passa como se fosse um camisa 10. Perfeito. Mas é o que eu falo. E veja, o Zico disse, ele tinha vaga no nosso time lá de 81. Quer maior elogio do que esse? Não, que é o Léo que passa agora sacaneixas. Qual jornal? Você falou que estava sem meio de campo. Adenor, e agora? Vendo o que o Léo Ortiz está a fazer, você não bota a mão na consciência, não? Raul, achou alguma coisa aí, Raul? Ou não? Eu acho que você devia se preocupar, porque o senhor Adenor volta para a seleção e leva o Brasil ao título mundial na Copa do Mundo. Escreva isso. Atenção. Amanhã, 1º de abril. Amanhã, Eu já 1º de abril. Eu já disse isso aqui há muito tempo, que assim como a FIFA trabalhou e deu o título da Copa do Mundo de 2022... Quero tirar o nosso mérito do ano que vem. Já quer tirar, tá? Ele já vai fazer uma avisinha para vocês. A pedra que 24 anos depois, novamente, e de novo nos Estados Unidos, eu acho que a FIFA vai fazer o diabo para dar esta Copa do Mundo para o time de amarelo. Bom, respondendo ele falou isso da Argentina, sem que eu soubesse, evidentemente sem que eu soubesse, o Flamengo jogou 2 vezes com o Deportivo Táchira. Matheus, e aí? Copa na Libertadores de 1991. Tá. E o jogo lá. Matheus, eu preciso do meu telefone, vai descarregar. Por 3-2. 3-2. Quer dizer, o placar que eu estou falando é o placar que já aconteceu. É um placar histórico, vamos dizer assim. E aqui no Maracanã, simplesmente a bagatela de 5-0 para o Flamengo. Então não pode ser menos. Então não pode ser menos que isso aqui. Quando voltar o Flamengo agora não pode ser. O Flamengo não era rico e não tinha o melhor time da América do Sul. Bom, então, galerinha, vamos ficando por aqui. Agradecemos todo mundo que nos acompanhou. Quem passa o jogo? Tá bem. O jogo é de qual emissora? Quinta-feira, então deve ser ESPN, pelo que eu vi, se não me engano. ESPN? Se eu entendi corretamente, ESPN. Tá? Marcão, Raul, André, obrigado pelo. Só para você terminar e o André ficar feliz com essa informação, uma informação que ele vai levar para o travesseirinho. Qual é? Qual é a informação? Entrou em campo com Gilmar, Rinaldo, Ricardo, nossa senhora, Adilson, Piá, Júnior, Marquinhos, Ailton, Marcelinho Carioca, Gaúcho, Zé Ricardo e Alcindo. E entraram no decorrer do jogo Djalminha e Zinho. Técnico, Vanderlei Luxemburgo. Olha aí. Foi esse do 5-0? Esse foi do 3-2. 5-0. Do 5-0. De Júnior, 2 gols do Maestro. Não, minto. Os gols foram de Marquinhos, Marcelinho Carioca 2 vezes, Gaúcho e Zinho. Aí. Bom, eu não estava nesse. Eu acho que eu não vi esse jogo no Maracanã, não. Eu me lembro de um que foi 8-0 no Minervém da Venezuela. Esse eu estava lá. Então a gente não espera menos que isso, tá? Então, até semana que vem. Semana que vem a gente volta para contar como foi e também pela rodada do Brasileirão. Um abraço a todo mundo. Boa noite. Faltou o prognóstico contra o Vitória. Não, deixa o Vitória para depois, então. Agora. Já foi. Então tá bom. Horário. Galerinha, abraço a todo mundo. Eu vou de 1-2 lá em Salvador. 1-2. Um jogo que eu não vou poder ver, infelizmente. É contra quem? É contra quem o jogo? Vitória, lá em Salvador. É no Barradão?
Deve ser, eles estão mandando no Barradão, né? Não, pode ser. Então, Vila Nova, campeão estadual goiano, depois de 70, cacetada de ano lá, não sei quantos anos. É um clássico brabo. O famoso um dia chega. Então, eu vou. Olha, fechou.